Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma palavra especial para vocês. Mas antes, eu quero te convidar a fazer parte do canal Baseado na Videira aqui no YouTube, para que você se inscreva, que você ative o sininho, as notificações e que você comente, compartilhe e depois de assistir o vídeo, analisar, você dá lá a sua curtida e aproveite, tem vários temas aí a ser tratados. Nós temos sobre criação de filhos, família, casais e por aí vai. Nós queremos também te convidar para participar da nossa página no Instagram, baseado na videira.oficial. Então você vai lá, segue a gente. Nós temos vários conteúdos também lá no Instagram, baseado na videira.oficial. Então, para evitar mais delongas, solta a vinheta aí, J2. Olá, queridos, estamos aqui de volta e eu quero convidar você, nas próximas semanas estaremos tratando sobre comunhão. E algo interessante que nós vamos falar durante esses dias é que a comunhão, ela potencializa forças. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio que um vencerá a 1000 e 2 a 10.000. Isso fala de potencialização. Mas hoje em especial eu quero tratar da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Paulo ele fala que, como prisioneiro de Cristo, ele rogava para que a igreja, para que o povo vivesse de forma digna da sua vocação. E ele dá algumas características, como é que eu posso falar para vocês? Alguns atributos para que a igreja vivesse em unidade. Sabe? E eu passei a entender que muitas vezes nós colocamos culpa nos outros por não vivermos em comunhão. Às vezes, no relacionamento familiar, nós sempre colocamos culpa no primo, no irmão, na cunhada, no sogro, na sogra, por algum problema que houve. Mas nessa parte em específico que Paulo está falando na carta aos Efésios, ele dá essas características que nós precisamos ter em nós. Porque se nós tivermos tratado alguns problemas em nossas vidas, com certeza deixaremos de colocar a responsabilidade do problema do relacionamento no próximo. E Paulo fala assim, primeira característica que ele fala é que nós temos que ser humildes. A humildade é você entender que o outro, é tratar o outro como se fosse superior a você. É você tratar o outro com valorização, é honrar o próximo, é amar ao próximo, como a Bíblia diz, amar ao próximo como a si mesmo. E muitas pessoas, por causa da soberba, por causa da falta de humildade, têm destruído relacionamentos. Então Paulo fala assim, olha, vivam de forma digna, sendo humilde uns com os outros. Se você quer viver a unidade na sua casa, se você quer viver a unidade na sua igreja, você precisa ter humildade. E ele continua falando, olha, sejam mansos. E para mim é uma característica muito difícil. Aliás, quando a gente observa a sociedade hoje, eu entendi que ser manso é como se você tivesse direito de algo, mas você não utilizasse esse direito. É como se você abrisse mão desse direito. Mansidão é como se você tivesse que amansar um animal selvagem. E muitas vezes a gente tenta até contar até 10, contar até 20, mas não chegamos nem aos 5 porque não temos a mansidão. E a palavra de Deus nos dá uma dica especial. Lá no livro de Mateus, Jesus Cristo fala bem assim, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos darei alívio. E ele pede para tomar o jugo dele, o fardo dele, ele fala bem assim, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A palavra de Deus está dizendo que Jesus é o nosso maior exemplo de humildade e de mansidão. Na carta aos Filipenses ele diz que a Bíblia diz que Jesus sendo Deus se fez homem e de homem se fez servo, ou seja, ele demonstrou humildade. Mas Paulo não para apenas de mansidão e humildade, ele fala também assim, sejam longânimos uns com os outros. Longânimo fala de longo ânimo, fala de você
espichar, você esticar a sua paciência, o seu limite ao máximo possível. Eu ouvi um pastor certa feita falando que aonde há impaciência, onde os nervos estão à flor da pele, o diabo ele toca piano. Para viver a unidade, a comunhão, a paz na sua família, você precisa ser humilde, você precisa ser manso, você precisa ser longânimo. E ele dá uma quarta característica: suportando-vos uns aos outros. Eu acho interessante, na carta aos Efésios, a partir do capítulo 4, Paulo começa a citar situações do dia a dia, atitudes que nós cristãos devemos ter. E suportar não está falando de aturar, mas de dar o ombro a quem está precisando. Suportando-vos aos outros é aquele amigo, aquele irmão, a sua esposa, a sua sogra, seu irmão de igreja está passando por problema, ao invés de abandonar, nós temos que colocar ele, segurar e apoiá-lo, suportando-vos uns aos outros. E o último ele fala sobre perseverar no vínculo da unidade. E eu quero te dizer, você precisa lutar pela unidade e pela paz na sua casa. Você precisa lutar pela unidade e pela paz no seu trabalho. Em todos os seus ambientes, você precisa ser um semeador da paz. Então nós entendemos hoje que temos que nos resolver primeiro. Nós temos que buscar ser mansos, nós temos que buscar ser humilde, nós temos que buscar ter um longo ânimo, nós temos que ajudar o próximo, nós temos que perseverar na unidade, através da paz, no vínculo da paz. Eu quero te dizer hoje, se você fizer isso, eu tenho certeza que é uma grande possibilidade da unidade e da comunhão fazer parte da sua vida. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que Deus, Ele quer que você viva em comunhão com a sua igreja, Deus quer que você viva em comunhão com a sua família, Deus quer que você viva em comunhão com o próximo. Mas para isso, primeiro, ao invés de você transferir responsabilidade, mude o que você precisa mudar primeiro, porque a partir daí você vai ver o agir de Deus na sua vida. Eu encerro aqui dizendo que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando e não se esqueça, dá uma curtida no vídeo aí e até a semana que vem. Um abraço, beijo, tchau, tchau.